Revés. Tá bom. Toma um versículo bíblico, então. Então fala aí que eu vou abrir em segundos. Quero ver. Mateus... Quero ver se eles vão abrir primeiro que eu. Vamos ver. Mateus 28, versículo 19 e 20. Vamos lá, ver se vocês são bons mesmo. Quero ver quem vai encontrar primeiro. Jesus, o próprio Jesus falando. Vamos ver. A Bíblia Aí, devocional, quase. hein? Quase. Né? Perdi. Achei. Página 132. Versículo 19 e 20. Diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Luiz, que texto, hein? Que texto, hein? Mas para entrar na nossa cabeça, eu acho que fazer assim não dá certo. Não dá. Nem assim. O que tem que fazer para entrar? Vamos começar com a oração. Então tá bom. Ufa, eu achei que... Todo mundo com a posiçãozinha de oração. Papai do céu. Não, eles são pré-adolescentes. São Vamos pré-adolescentes. lá, pessoal. Senhor Jesus, suplicamos a Ti, Deus, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para o ensino dessa EBD. Que a palavra, ó Pai, que vai ser falada, aquilo que vai ser falado, possa adentrar em cada mente, em cada coração. E que todos venhamos entender o Seu mandado para nossas vidas, de evangelizarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se liga nessa aula, então. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu e o Luiz estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. E muito animados para falar desse tema tão maravilhoso, tão Sim, fantástico. nós estamos aqui aprendendo mais de Deus, aprendendo mais sobre a igreja nessa terra. E a gente está muito feliz. E eu quero saber, será que eles já curtiram esse vídeo? Será? Já compartilharam com seus amigos? Como é que está o relatório de vocês? Será Quantos que a nossa visitantes turma vocês já têm conseguiu trazido? o 7º Sete selo? selos? Quantos visitantes vocês têm trazido? Será? E Esse é aí, o tema da aula hoje, não é? Esse é o tema. A aula Meu vai Deus. falar sobre isso. Então, já pega aí a sua Bíblia, a sua revista, papel, caneta. Porque a nossa aula... Já começou. E agora, sem mais delongas, Delongas. Luiz, vamos começar. O ponto 1 da lição diz assim, a igreja discipuladora. E aí eu estive pensando sobre essa igreja discipuladora. Por que que a igreja tem que ser discipuladora? Você sabe quem falou sobre isso, Luiz? Quem falou sobre isso? A nossa maior referência da Bíblia? A nossa maior referência da Bíblia, o nosso mestre, o Senhor Jesus. Ele foi um discipulador. Ele escolheu 12 discípulos, ele fez os seus discípulos. E ele, quando ele estava partindo para ir para o céu, ele disse aos seus discípulos, ide e fazei... Discípulos. Ide e Mais fazei discípulos. discípulos. Os discípulos tinham uma ordem de Jesus para fazer mais... Discípulos. E ele deu essa como a missão da igreja. Ele deu como missão para toda a igreja. Isso é sensacional. Sabe por quê, Luiz? Fazer discípulos não é só você escolher alguém e falar, fica perto de mim aqui, brother. Siga meus irmãos. Não, fazer discípulos é ensinar, é exortar, é ensinar através do exemplo, é você influenciar a vida de outra pessoa, é você transmitir um ensinamento de forma viva, de forma eficaz para uma pessoa. Então, Jesus não estava só dizendo assim, vai lá e fala para o seu amigo que eu sou bom. Não, ele estava dizendo, vai e faça discípulos. E se ele disse isso aos seus discípulos, os seus discípulos disseram a gente, nós também temos que fazer discípulos, certo? E ele deu um ótimo exemplo de como fazer discípulos, né? Como fazer discípulos, Luiz? Como fazer discípulos? Eu acho que fazer discípulos é a vida. Não faz parte só de você pegar o que está escrito nas Escrituras e olha aqui, lê isso aqui, é assim que se faz, não. É você viver. Como Jesus fez com os discípulos. Ele vivia. A maior experiência que os discípulos tiveram foi ver a vida dele. Exatamente. Vida, dia a dia, cotidiano, como ele agia. Luiz, você falou tudo.
não é só pegar a Bíblia e falar assim, lê esse versículo aqui. É você ser o versículo que está escrito na Bíblia. Exatamente. Se a palavra de Deus diz que nós temos que amar, nós amamos. E as pessoas veem isso em nós. E a gente vai transmitindo isso às outras pessoas. Mas, além de uma obrigação, além de ser uma missão, além de ser algo que foi ordenado a nós, esse ensinamento de Jesus é algo que a igreja precisa viver todos os dias. Então, normalmente, as igrejas, elas montam ministérios de discipulado para acompanhar, normalmente, os novos convertidos, as pessoas que estão se integrando à igreja. Sabia, Luiz, que aqui na igreja nós temos esse ministério? Temos esse ministério. O Ministério do Discipulado. Quem cuida desse ministério é o nosso presbítero Carlos Fernando, sua esposa Adriana, aqui é a fotinha deles, ó. Então, eles obedecendo o que Jesus disse em Mateus 28, 19, vão e, sobre a orientação do pastor, eles discipulam as pessoas aqui na igreja, ok? Ok. Ensinando os princípios da palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, como servir a Deus, né? Fazendo com que essa pessoa também. As doutrinas da igreja, fazendo com que essa pessoa esteja aqui contextualizada com aquilo que a gente está vivendo. Mas, Luiz, tem uma coisa. Eu acho que você consegue ler meu pensamento. Será? Meu Deus, o que eu vou falar agora? O que será que ela está pensando? Já sei. Só pode ser como um pré-adolescente pode discipular. Já sei. O quê? Como um pré-adolescente pode fazer discípulos? Era exatamente isso que eu estava pensando. Meu Deus. Eu acho... Vamos perguntar para eles? Vamos. Como um pré-adolescente pode fazer discípulos? Coloca aí no chat. Me responde. Mas vamos procurar na igreja se eles sabem responder também? Vamos. Bora fazer o quadro Entrevista ao Pré-Adolescente. E esse é o quadro Pergunte ao Pré-Adolescente! E a pergunta de hoje é... Tadadadá. Quem fala? Como Um pré-adolescente adolescente evangelizar. Quem vai ser o primeiro a responder? Na escola. Na escola, em casa. Uma resposta só. Nas redes sociais. Fala mais alto. Redes sociais. Tem rede social pré-adolescente? no WhatsApp. No YouTube. No YouTube. Como que evangeliza no YouTube? Sei lá. Eu não sei. Postando vídeos em comentários, pode ser pelo post, sabe? Quando você envia o link da EBD para um amigo, você está evangelizando? Claro, é. Me fala aí, vai falar aí, Ana. Como que um pré-adolescente pode evangelizar? De várias formas, uma delas indo no evangelismo. Indo no evangelismo. Você já foi no evangelismo? Já. Foi legal? Foi. E você, Arthur? Com os amigos, sei lá. E no evangelismo também. Você já foi no evangelismo? Já. Foi legal? Foi. Foi uma experiência boa? Foi. Gente, todo mundo aqui já foi no evangelismo? Levanta o dedo assim. Alguns não, né? Alguns não. E aí, Davi, me fala mais uma forma de evangelismo. Por meio de suas ações. Para tudo, para! Davi, me fala. Repete em alto bom som. Como é que é? Por meio de suas ações. Uau! Luiz, eu acho que a gente nem precisa dar aula, Luiz. Ô, Davi, senta aqui. Pega meu microfone aqui. Brincadeira. Mas então, na aula de hoje vocês vão aprender como que evangeliza, quem é chamado para evangelizar. Será que tem como evangelizar na África? Será que só pode ir para a África quem tem chamado? Será que todo mundo que está aqui tem que ir para a África? Vocês já tiveram essas dúvidas? Agora, Luiz, a nossa segunda pergunta. Como Um pré-adolescente adolescente pode fazer discípulos. Essa é difícil, hein, gente? Quem vai saber? Ele pediu a resposta.
Falando para seus amigos? Só assim? Acho que não. Fala. Pregando o evangelho? Isso aí é meio que evangelismo, né? Ensinando a palavra de Deus. É. Eu acho que essas respostas podem ser melhoradas, né, Luiz? Com certeza. Como que eles mo- fazem isso? É só? Assistindo a aula. Então, vocês vão aprender agora como fazer discípulos. Como um pré-adolescente pode fazer discípulos? Lição 12. Lição Bora? Partiu? Então, 1, 2, 3 e... Pois é, Luiz. Essa missão, então, a gente já entendeu que é dado à igreja, mas não é só para o ministério de discipulado, não. Todo mundo tem que fazer os seus discípulos. Eu vi um dado muito interessante. Se a gente pega 100 cristãos aqui na América e cada um se comprometesse e durante um ano fizer um discípulo, e depois desse um ano, esse discípulo fizer outro discípulo, ele também continuar fazendo outros discípulos. A gente, em 40 anos, a gente tem uma América Latina inteira cristã. Uau! Isso é incrível. Uma pessoa só. 100 pessoas, um grupo de 100 pessoas comprometidas em fazer um discípulozinho só, um discípulo durante um ano inteiro. Uau! Em 40 anos, em pouco tempo, a gente teria uma América inteira cristã. E mais 20 anos, em 60, no caso, em 40, e mais 20, a gente teria um mundo inteiro cristão. Uau! Sabe o que isso mostra, Luiz? Que para que as pessoas conheçam a Jesus, só depende da gente pregar. Só depende da gente se dispor. Só depende da gente se entregar verdadeiramente a Deus. E a gente fazer discípulo, eu acho que não tem algo, uma forma de pregar melhor. Porque você não só está falando de algo que está aqui dentro. Você não está falando de algo dentro da Bíblia. Você está falando da vida. Você está vivendo. Você está mostrando o que é viver a Bíblia. Exatamente. Você mostra para a pessoa o que é ser um filho de Deus. É verdade. O que é ter Cristo no coração. É verdade. E quando você gera um discípulo, isso gera no coração dele um desejo não só por aprender de Jesus, mas também por discipular outros. Exatamente. Por fazer mais discípulos. E aí, quem tem Jesus, quer falar de Jesus para outras pessoas, quer levar essa mensagem, muito, muito, muito mais longe. Não é verdade? Com certeza. Então, tá bom. Luiz, mas agora eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. A igreja tem que fazer discípulos. Tem. Mas os discípulos são pessoas que já aceitaram a Jesus, estão vindo para a igreja, ou que a gente está tentando ali trazer para Cristo Jesus. Mas as pessoas que, tipo assim, nunca ouviram falar de Jesus, como que a gente vai discipular elas? Primeiro, nós teríamos que evangelizar. Ah, evangelizar. Evangelizar. Palavra diferente. Diferente, Eu acho né? que eu nunca evangelizei, Luiz. Nunca? É fácil evangelizar? Super fácil. É mesmo? Sabe como você pode evangelizar? Como? De várias formas. Você pode evangelizar falando sobre Jesus. Você pode evangelizar Para. Agora o Luiz vai me dar uma aula de como evangelizar. Mas será que os pré-adolescentes sabem como evangelizar? Será, gente? Coloca aí no chat. Como evangelizar? Luiz, olha lá. Aquele pré-adolescente está tentando responder lá no chat o que é evangelizar. Será que ele sabe? Será que ele sabe? Bom, se ele respondeu que evangelizar pode ser saindo às ruas, falando de Jesus. Se ele respondeu que evangelizar pode ser você viver o evangelho de verdade e falar para Jesus na sua casa, na sua rua, na sua escola, ele também acertou. Se ele colocou que evangelizar é você sem dizer nada, você ajudar uma pessoa, ele acertou também. Isso é evangelizar? Isso é evangelizar também. Tipo, eu só sei O que é evangelizar? Evangelizar é você levar o evangelho. É você pregar as boas novas. E como que a gente pode pregar Eu as não boas preciso novas? falar? Não preciso pregar, subir no púlpito para falar sobre Jesus? Não preciso? Não necessariamente. Muitas vezes é necessário. E se faz necessário porque é preciso que aqueles que vão crer no evangelho, eles ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos pregar. Mas uma pregação que não é acompanhada de exemplo, ela é vazia. Então, você até pode, Luiz, falar para o seu amigo assim, Cara, você precisa ir para a igreja, mas você falta o culto para ir para o futebol. Você
desobedece seus pais para poder sair com um amigo. Você deixa de orar pra jogar videogame. Você nem assiste EBD e não quer trazer visitante. Você nem canta louvor na hora do culto. Você não presta atenção quando o pastor tá pregando. Fica desenhando. Fica toda hora indo no banheiro. Misericórdia! E como a gente muda isso? Que caso sério, hein, Luiz? E você sabia que Jesus não gosta de hipocrisia? Se tem uma coisa que Jesus condena, é a hipocrisia. Ele até fala várias vezes com os fariseus, né? Seus hipócritas, saduceus hipócritas. Por quê? Pregavam uma coisa. Veja, Jesus não condenava a pregação. Ele condenava a atitude. Porque eles pregavam uma coisa e não viam. A sua vida é o evangelho. A sua vida é a maior pregação que pode ter. Exatamente. O que você faz, a forma que você faz, o temor que você demonstra ter a Deus é a maior pregação. Mas, Luiz, eu conheço os meus pré-adolescentes. Sabe o que eles estão pensando agora? O quê? Eu só no evangelismo porque o quê? Eu sou perfeita, não preciso evangelizar. Ah, mas assim não vale. Eu não evangelizo porque eu sou pecador. Como é que eu vou evangelizar se minha vida tá toda errada? Eu só não evangelizo, gente, de verdade. Eu só não faço missão, só não evangelizo porque eu não tenho dinheiro para ir para a África. Ah, mas eu amo evangelizar, eu adoro. Só que eu não vou fazer missão porque não é o meu chamado. É isso também, né? Eu também não tenho chamado. Tá vendo por que eu te chamei para dar aula comigo? Eu não aguento um trem desse não, Luiz. Dá vontade de pegar o quê, Luiz? Dá vontade de... Pegar uma havaiana desse tamanho. Preta. E sentar na Sabe cabeça. qual outra coisa pior ainda? Aqueles que pensam ao contrário. Aí pronto. Um se acha perfeito e não vai evangelizar. O outro é imperfeito e não vai evangelizar. Quem tá certo dos dois? Ninguém. Nenhum dos dois. Se for assim, ninguém mais vai evangelizar. Acabou o evangelismo no mundo. Luiz, quem se acha perfeito e não evangeliza, na verdade é o mais imperfeito de todos. Porque João diz assim, que quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. E quando você não prega para o seu próximo, você está demonstrando que você não ama a Deus. E quando você não obedece a Deus e não usa isso como uma forma de pregar, das pessoas verem em você o temor que você tem a Deus, você mostra que você não ama a Deus, porque você está desobedecendo a Deus. Então, Luiz, muita gente acha, então, que o evangelismo é de responsabilidade do Ministério de Evangelismo. Mas isso não é verdade. A ordem é para todo mundo ir e anunciar o evangelho e fazer discípulos, certo? Com certeza. Conseguimos avançar em relação a isso? Conseguimos. Então, a gente pode evangelizar. Importante a gente falar, né? Pregando, cantando. A gente pode evangelizar, principalmente... Vivendo. Mas, mesmo aqueles que vivem precisam pregar. Um breve resumo aí do que a gente aprendeu agora. E, para a gente finalizar, tem pré-adolescente que, assim... Ai, Luiz, você não conhece os meus alunos, Luiz. Não conheço. Tem um pré-adolescente que me fala isso aqui, ó. Ah, tio, mas sabe como é que é, né? Eu sou adolescente, eu não sou adulto. Quem evangeliza é adulto, entendeu? E... eu também não sei evangelizar, tá? Eu vou jogar meu videogame. Mas a gente vai ter que tirar isso da cabeça deles. Vamos tirar isso da cabeça deles agora. Vamos lá. Meu Deus do céu, é muito difícil. O que a gente faz com esses alunos? Meu Deus do céu, parece até nós, né? Meu Deus. Pois é, gente. Tem gente que usa desses argumentos ainda. Mas olha só, a gente precisa entender que essa missão que foi dada à igreja, esse chamado de fazer missão,
a gente precisa distinguir uma coisa na cabecinha de vocês. Existe uma missão que ela é local e existe uma missão que é transcultural. A missão local é essa que a gente costuma fazer na nossa igreja, né, Luiz? Sim. A gente vai às ruas, encontra com pessoas provavelmente do nosso bairro, Isso. pessoas que convivem na mesma cultura, pessoas que falam a mesma língua que a gente, pessoas que vivem no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo país que a gente. E a gente tem a facilidade de se comunicar com ela. Exatamente. Então, essa é uma missão local, o que faz na localidade em que a igreja está situada. E a missão transcultural é quando essa igreja envia um missionário, uma pessoa com chamado missionário, uma pessoa que tem um chamado específico para ir para fora e pregar o evangelho num local que é com uma cultura diferente da que ele vive aqui. Então, normalmente, é uma língua diferente, é um jeito de se vestir diferente, é uma localidade diferente. Então, esse tipo de missão a gente chama de missão transcultural. E, normalmente, todo mundo associa à África, mas nem é sempre a África que as pessoas vão. Vão para a Ásia, para a Índia. Para o Nordeste, aqui Pro no nosso Nordeste. país. Sabe para onde? Para o norte do nosso país. Enfim, para muitas localidades, também aqui na América Latina, onde as pessoas ainda não conhecem o Senhor e vivem uma cultura muito diferente da gente. Sim. Você sabia, Luiz, que a nossa igreja tem um casal de missionários? Sério? Nosso missionário Elcio, ele é uma bênção, serve ao Senhor lá no Nordeste e a gente sempre abençoa a vida dele, sempre ora pela vida dele. Ele faz uma missão transcultural. Mas dentro do Brasil? Dentro do Brasil, só que numa localidade com uma cultura diferente da nossa, que também precisa ser alcançada pelo Evangelho. Entendi. Uau, né? Uau! Eu pensei que para ser missionário a gente tinha que ir para outro país, para a Europa, Não, para a Ásia. Todos nós somos missionários. Seja aqui onde a gente está ou aonde o Senhor nos enviar. Missionário é quem tem uma missão, né? Exatamente. E a nossa missão é o quê? Fazer Ser discípulos. Voltamos lá no início da aula. Nossa, que legal. Uau. E essa missão todos têm que fazer? Exatamente. Então, eu posso ser missionária lá na minha casa. Quando Jesus diz assim, ó, portanto, ide fazer discípulos, o tempo verbal ali não deveria ser o ide. É um erro de tradução, sabia? Na verdade, é portanto, indo e fazendo discípulos. Sabe qual é a diferença disso? Eu não entendi o que ele falou. Eu vou te falar. Parece que não mudou nada. Mas ir de fazer discípulo, parece que ele está mandando as pessoas para fora fazer discípulo, certo? Certo. Quando Jesus diz indo e fazendo discípulos, significa que aonde quer que você está, você estará fazendo discípulo. Então, se você está indo, você está fazendo. Mas, ô Tainara, e se eu não tiver um chamado para fazer discípulos, nem um chamado para evangelizar? Pode ser que meu chamado seja dançar, meu chamado seja cantar. Meu chamado seja cantar. Meu chamado seja cantar. Dá uma palhinha para ver se você é Uma palhinha? Vai, deixa eu dar uma palhinha. Escolhe, eu não gosto de worship, eu não gosto de worship. Eu ia falar pra você cantar Esconda a Mente do Vilas Boas. Então, canta 500 graus, então. 500 graus de puro fogo santo e poder pra fazer a enfermidade desaparecer, fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja, agora o impossível vai acontecer. Você viu? Eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Eu não tenho chamado, meu chamado é cantar. Então eu não preciso evangelizar, tô certo? Eu acho que você está errado em duas questões. Talvez o seu chamado não seja nem da dança e nem do louvor, tá bom? Tá bom. Tá bom? A gente pode orar para você descobrir qual a sua aptidão no reino, o que você pode fazer aí, né, na obra do Senhor. Mas, Luiz, não fica triste. Então, fala assim, todo cristão. Todo cristão. Fala, todo cristão. Todo cristão. Todo cristão. Todo cristão. Todo cristão. Todo cristão. Todo cristão tem um chamado missionário. Todo pré-adolescente. Todo. Tem um chamado Todos nós missionário. somos missionários. Todos nós somos evangelistas. Todos nós somos pregadores do evangelho. Todos. E nós já explicamos Todos. que pregar não é apenas falar de Jesus e nem subir o púlpito. Pregar é a vida. É isso aí. Existem pessoas que têm um chamado específico, é verdade.
mas elas recebem uma graça diferente, uma unção diferente, para fazer uma obra extraordinária, para fazer uma obra um pouco mais, como que a gente pode dizer? Específica, né, Luiz? Tipo o chamado do pastor Hernani, que é um chamado evangelista, que ele prega para multidões, cura e tal. Muitas vezes, Luiz, esse não vai ser o meu chamado e o seu. Mas isso não me impede que aqui na minha cidade, de que lá na minha escola, de que lá na minha casa, eu promova a salvação de pessoas. Sim. Uma coisa também, Kelly, acolher pessoas é um chamado? Com certeza. E eu posso evangelizar acolhendo as pessoas? Uhum. Inclusive, Luiz, tem um monte de pré-adolescente aqui na igreja que quando vem visitante, nem fala com visitante. Mas como vocês não falam com os visitantes? Quer brincar só com os amigos dele, lá no campo. Discipular também é fazer amigos, é Exatamente. isso. Porque pensa, se o pecador veio na igreja, ele já está no lugar para ouvir a palavra de Deus. Ninguém falar com ele, ele vai embora e não volta mais. Aí ele não vai mais ouvir a palavra de Deus. A dificuldade tão grande das pessoas ir lá para a África procurar alguém para evangelizar e a pessoa aqui do nosso lado. O pecador está aqui nosso dentro. lado. É só você largar o seu amigo um pouco e falar e fazer um novo amigo. Jesus escolheu Já 12 discípulos, ele fez 12 Mas amigos. vivia cercado por multidões. E você acha que ele dava mais atenção para a multidão ou para os discípulos? No momento de dar atenção para a multidão, era a multidão. No momento de ensinar os discípulos, eram os discípulos. Quando você estiver com seus amigos, ok, né, uma brincadeira e tudo mais, mas apareceu um visitante, dá atenção para o visitante. Insere o visitante no seu grupo. Faz dele um discípulo seu. Sabe? Queira ensinar algo novo para ele, chama ele para voltar na igreja. Né, Luiz? Com certeza. Eu acho que eles agora vão virar senhor e senhora missionários. Meu Deus. Uau. Já pensou, Luiz, se eles um dia... Quantos adolescentes nós temos aqui? 23. 23 pré-adolescentes. A nossa igreja tem quantos membros? 500 e alguma coisa. Vamos fazer um cálculo simples, vamos para a matemática. Que nem a gente fez aquele pequeno cálculo. Vamos ver. Se cada pré-adolescente fizesse um discípulo, durante um ano, e esse discípulo desse pré-adolescente fizesse outro discípulo, quantos daqui, vamos colocar, 10 anos a gente teria? Vamos lá, então. 10 anos, vamos lá. 23, mais 23, né? Em um ano. 46, em um ano, 46, e mais um ano. É isso mesmo. Quantos anos tem os pré-adolescentes? 23. Não, quantos anos tem os pré-adolescentes? 11 e 12. 11, Ou seja, 12. eles vão estar com 21, 20 a minha anos. idade. Quando eles tiverem Vamos, é isso, é isso. Vocês querem ver o resultado? Vocês querem ver? Não precisa nem dar um zoom. É um número tão grande. Tenta chutar qual é o número aí. Escreve Quantos discípulos vocês acham que dá para fazer? De 23 adolescentes. O cálculo é o seguinte, só para eles terem uma noção. 23... pré-adolescentes. Isso. Em um ano, fez 23 discípulos. Deu 46. Aí, esses 46, em um ano, fizeram um discípulo. Um discípulo por ano. Isso. Daí, a gente foi multiplicando assim até 10, tá bom? Em 10 anos... De 23 pré-adolescentes, estaríamos com 23.500 discípulos. 23.500 seguidores de Jesus. Uau! Se hoje vocês colocarem essa missão no coração, daqui a um ano vocês terão se transformado nisso. 10 anos. 10 anos. E em um ano já teria um crescimento muito grande. Em um ano nós teríamos o dobro da classe. De 23 nós teríamos 46. Em 2 anos a gente teria 92. Vocês sabem o que é isso? A nossa igreja ela tem 600 membros. Se cada membro se comprometesse e fizesse um discípulo, eu acho que 5 anos a gente ganhava o Espírito Santo. Então, Luiz... Em 10 a gente ganhava o Brasil. Ó, em 20 a gente ganhava o outro. Acabou. Eu vou sair que eu tenho que fazer discípulo. Eu também. Vamos. Bora. Tchau. Mas calma, Luiz, que a gente tem que terminar a aula. Meu Deus, eu queria ficar falando mais sobre fazer conta. Eu também queria, mas a gente tem que colher as ofertas agora. Sabe por quê?
Missão não é só ir. Missão também é ir, orar e ofertar. Quem não pode ir, pode orar por quem está indo. Quem não pode ir, pode orar, mas também pode ofertar. Então, agora é o momento das ofertas. Fala sobre as ofertas e os 1000 valentes, Luiz. A gente tem um projeto 1000 valentes aqui, onde a gente quer comprar esse espaço tão maravilhoso, onde a gente tem capacidade de criar muitos discípulos, por ser um espaço muito grande. Sim. Então, você vai contribuir com a criação de discípulos. Exatamente. Aqui é um local, né, a nossa igreja, onde a gente tem buscado a transformação, um novo do Senhor. E você pode fazer parte disso, você pode contribuir com essa obra. Pode contribuir com os Pix, com o QR Code, está tudo abaixo. Os dados da conta bancária, tudo aí. Enquanto isso, vamos ouvir um louvor? Vamos. Então, bora. Coloca o fone aí, Luiz. Mas se alguém procura vê-lo sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. Glória a Deus! Nossa, pena que acabou. Que louvor legal! Não passou muito rápido essa aula, né, Luiz? Passou. Oh, não fica tite. Na aula que vem tem mais, a nossa última lição. Gente, o que foi essa última lição? Sabe qual é o tema da última lição, Qual? Luiz? A volta de Jesus. Arrebatamento. Nova Jerusalém. Meu Deus. Sério. Chorei na aula, tá? Chorei. Tá, assim, ó. Muito boa, muito boa. Eu acho que eles não podem perder. De jeito nenhum. Tem uma professora top que deu a aula. Não sou eu. Então, quem quer saber quem é, tem que vir na aula que vem. Então, fica aí com Deus. Vamos orar para encerrar essa aula, Luiz? Vamos. Senhor Deus, muito obrigada por esta aula. Jesus. Senhor Deus, obrigada por ter falado conosco. Obrigada, Espírito Santo, porque podemos sentir a sua presença, o seu cuidado, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer grandes obras se nós, Deus, decidirmos amar o Senhor de todo o coração e fazer discípulos, Pai. Deus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê um bom domingo. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Tchau!